Bom, aqui a gente já começa a falar um pouquinho da nova visão aí, que é o novo Plano de Contratações Anual, PCA. E quando a gente divulgou aí esse novo nome, muita gente já ficou surpresa. Ué, mudou o nome por quê? A gente estava acostumado com o nome e tudo mais. Essa questão da mudança do nome, gente, ela está ligada a um fato que não partiu de nós, tá? É um fato aí que foi uma coisa que aconteceu no meio desse processo de transição da unificação do PAC com o POD, que foi a publicação da Lei 14133. Como todo mundo já deve conhecer, né, é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então foi assim uma situação que aconteceu no começo de abril, né, surgiu essa nova lei, ela foi aprovada, né, após muitos anos de trâmite, e quando a gente foi ler a lei, o que a gente percebeu? Que mudou o nome, né, o que a gente estava acostumado a tratar como PAC, a lei colocou uma outra expressão lá, ela colocou como Plano de Contratações Anual. Então, é muito complicado, né, a gente manter uma sigla, manter um nome, sendo que na lei tem uma outra nomenclatura, fica muito ruim. A gente fica falando em PAC, sendo que na lei a gente fala em PCA. Então, para evitar aí esse transtorno de comunicação, a gente já fez aí uma mudança na nomenclatura para ficar alinhado com a nova lei de licitações. Bom, e o que diz a nova lei de licitações com relação aí ao PAC, com relação ao PCA, ao plano de contratações? Ela tem alguns pontos interessantes que a gente vai explorar daqui a pouco. Um deles é essa questão de alinhamento do PCA com o documento de formalização de demanda. Esse documento seria o momento inicial em que uma demanda aí de contratação, de compra ou de serviço, ela vai surgir na repartição no órgão. É o momento inicial que alguém vai dizer que tem uma demanda para atender ou uma necessidade administrativa ou uma necessidade da área fim. Isso vai virar um documento, que é o DFD, documento de formalização de demanda, e esse documento futuramente ele vai alimentar o PCA, né, o nosso plano de contratações. Tem uma outra questão também que a lei comenta, que é aí o alinhamento com o planejamento estratégico e orçamentário. Então isso acabou até sendo uma questão que juntou, né, a nossa necessidade, que a gente já tinha mapeado desde o ano passado, de fazer esse alinhamento. Coincidiu que a nova lei ela também veio nessa direção, o mesmo pensamento, né? Não basta fazer um planejamento, eu tenho que alinhar isso ao meu orçamento. E tem um ponto interessante para a gente, que é o último ponto aí, a utilização de um sistema informatizado para a sua elaboração, que é o que a gente vai conversar agora. Bom, a gente trouxe aí alguns destaques da previsão do PCA na nossa nova lei de licitações. No artigo 12, ele fala um pouquinho do processo licitatório. E aí ele coloca lá, observar-se-á o seguinte, inciso 7, como eu comentei antes, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então ele coloca aí que a gente tem que planejar o que vai ser contratado, e isso tem que estar também alinhado ao orçamento, ele tem que ser um subsídio para criar o orçamento. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual, de que trata o inciso 7º do caput deste artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Esse ponto ele é muito importante, gente. A primeira parte, hoje, o Estado do Rio de Janeiro já faz, que é da divulgação desse plano em sítio eletrônico oficial. Hoje, no portal de compras, a gente divulga o PAC, né, e cada atualização também é divulgada no nosso portal. É claro que se cada órgão ou entidade tiver o seu próprio site, eles também podem publicar
o seu PAC no próprio site. É interessante que façam isso. Mas o importante é que no portal de compras, né, que seria aí o portal que atende a todo o Poder Executivo, a gente tem o PAC publicado. E tem uma outra coisa também que é muito importante, que também a gente está fazendo hoje, que é observar na realização das licitações se a gente tem aí a previsão daquela despesa no PAC. Também tem aí hoje alinhado a Subsecretaria de Logística a atividade de avaliar as contratações e ver se essas contratações estão previstas ou não dentro do PAC. É claro que a gente avalia o que vem para cá. Se tem alguns processos de contratação que não vêm para cá, esses processos não tem como a gente saber se estão alinhados ao PAC ou não. Mas o ideal é que o órgão ou a entidade sempre mantenham todas as despesas alinhadas ao planejamento, né? Agora ao PCA. E no finalzinho ali tem uma questão importante, e na execução dos contratos. Hoje o PAC ele não tem esse olhar de execução dos contratos, ele se limita a informar o que eu vou contratar. Ele não tem uma parte onde eu vou informar o que efetivamente eu contratei. Só que agora no PCA a gente também vai ter uma mudança com relação a isso. A gente vai melhorar um pouco essa informação. Bom, ainda falando da previsão do PCA na nova lei, pode ver que ele aparece várias vezes na nova lei. Então é um documento que tem importância. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, sempre que elaborado e com as leis orçamentárias. Esse sempre que elaborado, ele dá a ideia que o PCA é opcional. Só que esse é o olhar da nova lei de licitações. Ela coloca como um instrumento de planejamento, só que ela optou neste momento por não impor como obrigatório. Vai caber aí a cada ente definir se ele será obrigatório ou não. Aqui no Rio, como o PAC já era obrigatório desde 2019, a gente continua com ele sendo uma parte importante e obrigatória do nosso processo de contratação. Então, não tem novidades, tá? E agora eu queria destacar o parágrafo 1º. Ele fala que o estudo técnico preliminar, ele deve ter no inciso 2º desse artigo, a demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual. Também é uma diferença importante aí. No próprio ETP, eu vou ter que demonstrar que eu previ no meu PCA, no meu plano de contratações, aquela despesa, aquele serviço, aquela aquisição. Então, esse alinhamento com o planejamento, ele sempre vai ser essencial, inclusive no próprio ETP a gente tem essa questão aí dessa informação. Bom, como a gente comentou, né, como vocês viram aí na nova lei, ela tem a previsão aí do DFD, que é o Documento de Formalização de Demanda, que muita gente pode conhecer como o DOD, Documento de Oficialização de Demanda. É o mesmo documento, né, só mudou o nome dele. Esse documento, a Sublog, ela fez aí uma proposta de modelo para esse documento. Essa proposta foi colocada em consulta na RedLog, né, o prazo acabou ontem, como a gente já comentou. Então ele vai ser instituído aí oficialmente e tudo mais. Só que como a gente está com um prazo para realizar aí o PCA, este ano a gente não vai ter esse documento implantado de forma eletrônica. Ele vai ficar para 2023. Porque neste ano agora de 2021 a gente está começando agora o trabalho para construir o PCA para 2022. E como esse trabalho vai acontecer agora no próximo mês, não há tempo hábil para a gente instituir duas novidades ao mesmo tempo, né? Uma novidade que é o DFD e outra novidade que é o PCA no novo formato. Então vai ficar para 2023. E como você sabe, né, a gente também colocou lá o guia de preenchimento, né, desse DFD, e logo logo a gente vai ter uma oficialização desses novos modelos que a gente está produzindo. Então, só para deixar bem claro, para este ano não vai ter essa necessidade de preencher o DFD antes de fazer o PCA, mas futuramente, né, para atender a nova lei de licitações, a gente vai ter essa novidade aí que é esse documento DFD.